noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Francisco de Assis. E hoje estamos alegres. A nossa irmã de caminhada, Rosângela, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Uma ótima reflexão, lembrando esse período que nos faz sentir mais próximo essa grande riqueza nos enviada por Deus. Então, fechamos os olhos e lembramos desse período de toda a reflexão, desse Cristo renascido, que deve ser renascido a cada dia, Mestre, em cada coração. Acolhe a tantos que não te encontraram ainda, não te sentiram. Pedimos, Mestre, por todos os que estão cheios de dores, nas ruas, caídos nos vícios, que estão nos presídios, que estão, Jesus, nos asilos carentes, aos nossos irmãos suicidas, com tantas dores, precisando do teu consolo. Mestre, que possas medicar a cada um, aliviando as dores, secando as lágrimas, para que nesse conforto o amor prometido por ti possa reviver em cada um desses seres que aguardas ao caminho da libertação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre e fortalece o corpo e a alma, dá a nós hoje e sempre. Perdoe aos nossos erros, como devemos de perdoar aos que erram conosco. E não deixei nenhum de nós entregue às tentações, às vibrações contrárias. Livra, Pai, dos males, livra, Pai, dos perigos, para que possamos sempre encontrar, Jesus, a tua luz, guiando os nossos passos, como ao Pai. E assim agora a palavra é com a Rosângela, que o seu protetor lhe intua e ampare nessa reflexão tão importante. Boa noite. Bem, hoje eu trouxe para compartilhar com vocês um dos estudos que nós tivemos no nosso grupo. Nós temos um grupo de estudos aos sábados, aqui às 16 horas, que tenta, que nós tentamos buscar saber um pouco mais sobre a vida e a obra de Jesus. E um dos nossos estudos, foram vários, na verdade, nós trabalhamos sobre o nascimento de Jesus. Como foi muito importante, eu resolvi nesse dia, já que nós estamos tão perto do Natal, dessa data, em que comemoramos o nascimento de Jesus, então eu resolvi trazer isso para a gente ver. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver Natal assim, o nascimento de Jesus, a história que nos contaram do nascimento de Jesus, não é? A história que nos contaram e que nós representamos às vezes pelo presépio, não é? A de que então José e Maria viajaram da cidade onde eles moravam, em Nazaré, viajaram para Belém, porque o imperador de Roma, que era quem dominava aquela terra, resolveu fazer um censo. Todo mundo tinha que se cadastrar, os homens, porque quem valia naquela época era o homem. Então todos os homens eram necessários se cadastrar, porque o imperador queria saber o que eles tinham, de terras e coisas assim, e queria saber o que podiam mais tirar proveito de tudo. Então, cada homem deveria ir para a sua cidade, onde nasceu, se cadastrar. Isso que a gente aprendeu,
como essa aqui já fala um pouquinho melhor. Então, daí, o que a gente sabe? Que nessa viagem, que a Maria estava grávida, e que nessa viagem de Nazaré a Belém, que é Belém é a cidade onde José nasceu, por isso que ele estava indo para Belém. Então, que nesse trajeto da viagem, quando elas estavam lá, a Maria começou a sentir as dores, e ela estava em cima do burrinho, né? Por isso que tem um burrinho no presépio. É isso que nos conta ali, né? Não é isso? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês seja diferente, mas é essa história que eu contei a vida toda para as crianças, inclusive para os meus netos, para o meu filho, sempre contei essa história. E aí ela começa a ter as dores do parto, e ele começa a bater de porta em todas as hospedarias, pedindo um quarto para que ela pudesse ter a luz, e ela lá sentindo as dores do parto, e está tudo lotado por causa do censo. Porque todo mundo está vindo, né, das cidades, está vindo para a sua cidade original para se cadastrar. E ela não encontra uma hospedaria. Aí a história que nos contam de que um certo dono de uma hospedaria diz assim, ó, aqui não tem nenhum quarto sobrando, mas lá atrás tem estábulo, pode ficar lá. E eles vão lá e ela tem a luz então no estábulo. Por isso que o nosso presépio tem palha, por isso que o presépio tem, né, a manjedoura. O que é a manjedoura? A manjedoura é o coxo, onde os bichos comem. Né? Então, é essa história que nos contam, não é? Qual não foi a minha surpresa, e eu vou dizer que foi a minha, maior de qualquer um, porque eu sou muito apaixonada por essa história. Então, quando eu comecei a estudar para a gente trabalhar isso no grupo de estudo, qual não foi a minha surpresa de ver que história não é essa? Então, eu trouxe para compartilhar com vocês todas essas, desde como isso se construiu, tendo como base o Evangelho, os Evangelhos, né? Nós temos 4 Evangelhos. Nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, escrito pelos evangelistas, aqueles, né, que tiveram com Jesus, a não ser Lucas, que foi uma outra questão que nós já vamos ver. Mas não é essa história que vocês conhecem, talvez com uma diferençazinha, uma coisa e outra, mas basicamente é essa história que a gente conta, que foi o nascimento de Jesus. Então nós começamos a estudar, e nós vimos que só tem 2 evangelhos dos 4, só tem 2 que abordam o nascimento de Jesus, que é Mateus e Lucas. Nos Marcos e João você não vai encontrar informações sobre o nascimento. Por que nós pegamos os evangelhos? Porque até tem um palestrante, o Haroldo, que ele diz o seguinte: vá direto na fonte. Não fica por intermediários. Vá na fonte. E a fonte são os evangelistas. Eles, né, que viveram ali, que contaram as histórias. Então, por isso, a nossa base são os evangelhos. E essa história está sendo contada em Mateus e Lucas. Aí a gente vai ver, olha, que no Evangelho de Mateus, ele é um evangelho escrito para ensinar. O evangelista tinha como preocupação mostrar o Cristo como o Messias. É aquele que vem para salvar. É isso que então ele vai contar as histórias que Mateus vai contar, é para ensinar para a gente que Cristo era o Messias. Então ele é muito didático. É como se fosse um professor escrevendo um livro didático para ensinar tudo sobre Jesus. Agora o Evangelho de Lucas não. O Evangelho de Lucas ele é especial. Lucas, ele era um médico que conheceu o apóstolo Paulo. E o Evangelho de Lucas, ele foi escrito uma parte por Paulo e a outra parte por Lucas. Porque o Paulo estava fazendo entrevistas. Isso a gente sabe sobre isso, está escrito no livro Paulo Estevão. No livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, está escrito lá que então Paulo estava na prisão e ele começa a escrever tudo que ele sabia sobre Jesus.
ele começa também a entrevistar cegos que foram curados, né? várias personalidades dessa história toda, ele começa a entrevistar e ele registra. Mas quando ele está preso e ele sabe que não vai mais sair de lá, que ali é o fim, ele chama Lucas e ele entrega todo esse material para Lucas e diz assim: olha, agora é com você. E eu gostaria que você fizesse uma entrevista que eu ainda não fiz. Eu não entrevistei ainda Maria de Nazaré. Gostaria que você entrevistasse a Maria para falar. Então, o que está escrito e registrado em Lucas, em Paulo e Estevão, no livro Paulo e Estevão, nos diz que foi entrevista de Maria. Então, por isso que lá está, o Evangelho de Lucas, ele é todo sentimento. É diferente de Mateus, que é didático, bem certinho, assim, agora nós vamos falar disso, agora nós vamos falar daquele outro. Lucas não. O Lucas, ele é sentimento, sabe? Ele é, assim, emotivo, né? Talvez por causa da narrativa da própria Maria sobre esse assunto, no caso, né? Então, nós temos essas duas diferenças nos evangelhos. E aí a gente vai ver que no Evangelho de Mateus, e é incrível, né, gente? Bom, Deus não faz nada por acaso. O que acontece? Nós temos dois evangelhos, os únicos que falam do nascimento. E o que nós temos? Eles não falam as mesmas coisas. Uns falam de umas coisas, outros falam de outras, mas fazem isso aqui. E durante muito tempo, os estudiosos diziam que os evangelistas estavam errados. Porque as datas que eles colocaram lá, ele não coloca lá em 1000, tanto, não, ele não coloca a data. Mas ele diz assim: no dia do recenseamento do governador querido, e não sei o quê. Depois a gente vai ver direitinho ali. Eles colocam as datas nesse sentido. E aí a história registrou. Foi feito realmente um censo, está registrado em alguma prova histórica, foi encontrado que houve esse censo. Só que não batia as datas com a contagem do tempo. Não batia. E aqueles que acham que os evangelhos são falsos, diziam: está vendo, a data está errada, está vendo, a data está errada. Só que o que se descobriu há pouco tempo? De que a contagem de tempo está errada. Que o Frei que contou, que fez a marcação do tempo, que estabeleceu antes de Cristo e depois de Cristo, que estabeleceu essa marcação de tempo, ele se enganou. Os cientistas já sabem, os estudiosos já sabem que nós estamos pelo menos 4 anos defasados. A menos. Quer dizer que hoje poderia ser em torno de 2024. Então, há realmente um erro na contagem do tempo. E aí fecha as datas. Aí as datas fecham. Com todas as informações históricas que se tem e com o que os evangelistas falam. Mas nós temos então, no Evangelho de Mateus, tem o anúncio do nascimento, que é aquele quando o anjo vem, anuncia que Maria vai dar à luz, né? Isso Mateus fala. Lucas não fala isso. No Evangelho de Mateus, daí no Evangelho de Lucas vai narrar o nascimento, que nós vamos ver bem detalhado aqui. No Evangelho de Mateus fala da visita dos magos, que não eram reis. Isso foi outra coisa que abalou também as minhas estruturas. Não eram reis, eram magos e não eram 3. Não sabemos se é 1, se é 2 ou 10. Não tem a quantidade escrita. Não tem nome deles. Então, essa coisa de dizer que o nome deles era Belchior, não sei o quê, não tem. Não se tem como saber. Isso, né? Quando não sabe, não sabe. E não sabemos quantos magos eram. E magos não eram reis, eles eram estudiosos da astronomia, do espaço, que moravam na Síria, em outro lugar. Isso Mateus conta, Lucas não conta. Lucas já vai falar que quando eles nasceram, teve os anjos que fizeram louvor no céu e que os pastores vieram. Aí o Mateus vai contar que Jesus precisou fugir para o Egito. Essa história, vocês lembram?
de que o rei Herodes fica com... Porque os magos passam lá para perguntar para Herodes assim, escuta, cadê o rei? Nós sabemos que nasceu o rei. E ele fica muito preocupado para perder o reinado dele e manda matar todas as crianças até 2 anos. Naquela imagem que eu mostrei do presépio lá na frente, que tem os reis magos, todos os presépios não tem rei mago? Tem, né? Todos os presépios têm mago. Só que acontece que quando os magos chegaram, Jesus já tinha no mínimo 1 ano. 1 ano. Que é a data histórica que bate com o aparecimento da estrela, que é uma estrela que guia os magos até Jesus, né? Que isso também é uma outra história bem complicada. Mas teve sim o aparecimento de uma estrela nova, muito brilhante, registrada por historiadores, e bate na época, só que foi 1 ano depois. E Lucas ali, se vocês verem aqui no último, Lucas conta que Jesus foi circuncidado no 8º dia, que isso era uma lei dos judeus, e ele foi apresentado no templo com 40 dias. Então ele ficou em Belém todo esse tempo, até que chegou o anjo e disse que era para eles irem embora para o Egito. Calcula-se que aproximadamente ele tinha 2 anos quando ele foi para o Egito. Jesus já tinha 2 anos, por isso que Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos. Então, tem várias coisas desencontradas nesse meio. Mas não é isso, eu só queria mostrar para vocês o que os 2 evangelhos fazem. Um traz umas informações e o outro traz outras, mas elas não se contradizem, mas elas se complementam. E o que nós vamos ver agora, então, é essa história real. O que eu fiz? Eu peguei 4 versões de Bíblia para trazer aqui para a gente ver a história. Porque nós estamos vivendo um tempo de descobertas, das coisas sendo reveladas, vamos dizer assim, que é aquilo que emerge, né? Nós temos um grande problema de tradução. Um grande problema de tradução. Não temos traduções confiáveis, porque muitas vezes uma palavra pode ter mais de um significado, e na hora de usar o significado é uma escolha pessoal de quem está traduzindo, e não necessariamente ela pode ser o que realmente aquele que escreveu queria dizer. Temos a questão da pontuação, né? Que ali nos originais não tem pontuação, porque a cultura deles era diferente à escrita. Não tinha pontuação, era uma coisa rimada, ela tem ritmo, ela muitas vezes até cantava. Jesus cantava muitos ensinamentos, porque era da cultura deles. Então, dependendo da forma com que tu coloca uma vírgula, com que tu coloca um ponto, modifica toda a estrutura do texto. Então, o que eu fiz? Eu peguei 4 traduções para a gente ver. A primeira tradução da Bíblia Católica. Eu vou ler essa primeira, todos os outros eu vou ler para nós, só o que interessa. Mas diz assim, falando em Lucas, pegando Lucas, que fala do nascimento. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, para a gente ter, todas elas vão tratar do mesmo pedacinho, tá? Diz assim, naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, um imperador romano, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governador de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. José era da casa da família de Davi. Isso é uma profecia antiga de que o Messias iria nascer da família de Davi, mas não vem ao caso agora, né? Da família de Davi, para se alistar com a sua esposa. Então Maria foi junto. Maria, que estava grávida. Estando eles ali aonde? Em Belém. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. Ué, mas não disseram pra gente que ela teve as dores do parto na viagem?
que está dizendo aqui? Estando eles ali aonde? Em Belém. Isso está escrito em todas as Bíblias que eu pesquisei, vocês vão ver depois porque tem as outras aqui. A vida toda isso esteve escrito aqui. Por que a história não fala isso? A história que a gente conta não fala isso. Mas vamos deixar para o final conversar sobre isso. Então, estando eles ali em Belém, completaram-se os dias dela. Quer dizer, ela ainda não tinha, ela estava em Belém, ela chegou em Belém e ainda não tinha completado seus dias. Não se sabe quantos dias, se ela chegou gravidinha ou se ela chegou gravidona. A viagem é muito dura, eles viajaram a pé, um burrinho provavelmente, talvez nem isso, porque eram privilégios de poucos ter um burro para viajar. Então, muito provavelmente não era gravidona, muito provavelmente. Então, o que se sabe diante do que está escrito, sem interpretação, mas diante do que está escrito, é de que eles chegaram ali, ela estava grávida, mas chegaram e completou seus dias ali. Pode ter sido meses, como pode ter sido semanas, como pode ter sido, né? E deu à luz a seu filho primogênito. Seu filho primogênito, primeiro filho. E envolvendo-o em faixas, inclinou-o no presépio. Gente, isso aqui me fundiu a cabeça. Presépio é aquela montagem toda do cenário. Então isso aqui não existe. Não tinha como no documento original existir presépio. Porque isso aqui já é a interpretação de quem escreveu. Né? Então, aqui a gente já tem uma coisa que... Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui a gente encontra hospedaria. Está dizendo que não tinha lugar para eles na hospedaria e que eles foram, que ela foi e inclinou-se num presépio. Mas ela já estava lá, na cidade. Estamos pensando. Aí eu fui pesquisar numa outra Bíblia, uma Bíblia usada mais pelos evangélicos, que é a Bíblia Almeida. E vamos ler só aquilo que nos interessa, porque em cima é tudo igual. Diz ali, aconteceu que, estando eles ali, essa aqui vai confirmar de novo que eles já estavam lá, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Olha que já está diferente. Lá é presépio, aqui ele está deitando em manjedoura. Veja que manjedoura não é a mesma coisa que presépio. Né? E não é também estábulo. Manjedoura não é estábulo. Tá? Porque não havia lugar para eles na estalagem. Estalagem, hospedaria, bem semelhante. Tá? Aí eu fui ver na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. E diz ali, enquanto estavam lá, de novo confirma que eles já estavam lá em Belém, que ela não teve a luz durante a viagem. Chegou o tempo dela dar a luz. E ela deu a luz ao seu filho primogênito, enrolou em panos e o deitou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles no alojamento. Já muda. Não havia lugar para eles no alojamento. Opa, alojamento, coisa estranha. Aí então, nós temos a graça de ter um espírita que esteve lá em Jerusalém e estudou grego, hebraico e tudo que foi preciso, e ele fez uma tradução do Novo Testamento, né, que é o Haroldo Dutra Dias. Ele fez essa tradução aqui e ela tem sido muito reveladora, porque ela tem trazido coisas diferentes, ele trabalha muito essa coisa da linguística, do contexto cultural daquele lugar, para entender o que está escrito e poder escrever ali realmente o que é. E ele traz essa versão. Enquanto eles estavam lá, se todas elas estão dizendo a mesma coisa, eles estavam lá já em Belém. Completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Aí a minha cabeça ficou maluca, né? Sala de hóspedes. O que eles estão falando? O que é que eles estão falando? Eu fiquei pensando, sala de hóspedes, alojamento, hospedaria, e a vida toda eu acreditei que foi numa estrebaria.
O que é que está acontecendo? E eu fui pesquisar. Aí eu fui pesquisar e o que eu descobri? Que, na verdade, nós reproduzimos, e isso não é só nesse caso, tá? Em vários casos. A gente reproduz histórias que nos contam. Né? E tem uma história muito parecida com essa, que fala de galo cantando quando Jesus nasceu, que fala de burrinhos, de outros animais, de vaca. Gente, naquele tempo, para ter uma vaca, para ter um boi, tinha que ser riquíssimo. Riquíssimo, para poder ter um boi, uma vaca. Então, e aí alguém foi no Evangelho Apócrifo de Tiago, um dos evangelhos que foi achado lá naqueles, no Mar Morto, né? E tinha essa história. E muito provavelmente, quando você... Eu não sei, eu sou assim, né? Quando eu vou contar a história para as crianças, eu invento algumas coisas no meio. Né? Vou lá, pego a Branca de Neve e vou lá, tirando uma coisa aqui, botando outra coisa ali. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Pegaram a história, foram, vamos botar uma vaquinha aqui, vamos botar uma coisinha ali, vamos botar outra coisa. E isso foi. E veio até nossos dias. É uma construção da imaginação popular essa história. Porque o que está escrito realmente no Evangelho não é nada disso que a gente conta no presépio, quando a gente arma o presépio com nossos filhos, né? Então, tem alguns detalhes que é importante a gente ver. Primeiro, que Belém era uma vila tão pequena, faz pouco tempo que acharam os restos, né, arqueológicos de Belém. A Belém tinha no máximo 25 casas. Era uma vila, não era uma cidade, ela era uma vila, pequeníssima. Não era um lugar onde passava comerciantes, né? Porque nós temos cidade como Corinto, por exemplo, que ela era uma cidade grande, onde tinha uma rota comercial, então muitos, os comerciantes, quando estavam viajando, passavam ali e ficavam. Então tinha que ter uma hospedaria. Para que nós vamos ter uma hospedaria em Belém, lá encravado na montanha, no meio do nada, com 20 casinhas? Para que vai ter hospedaria? Não tinha necessidade de uma hospedaria. Então, muito provavelmente, o termo hospedaria, que é a tradução, aí nós temos alojamento, temos sala de hóspedes, né? E a hospedaria. Esse termo, muito provavelmente, foi errado, traduzido erroneamente. E causa essa confusão toda, né? Então, a gente agora começa a construir um outro cenário para essa história. Vamos tentar pensar nas coisas mais simples e mais práticas. E tendo como ferramentas a história, a arqueologia, né? Todos os instrumentos que se tem para poder dizer que é assim ou é assado, né? E o que a gente tem, então? Que José é convocado para o censo. O censo existiu, isso está registrado. Assim como todos os seus parentes que nasceram em Belém e que estavam fora. Todas as cidades dali estavam recebendo os seus filhos que tinham ido morar em outra cidade. Ok. Quando você vai viajar para uma cidade onde você tem parente, os teus parentes não te colhem? Você não fica na casa dos parentes? Muito provavelmente foi isso que aconteceu. José ficou na casa do parente. Simples assim. Até porque os judeus têm até hoje uma lei, que é uma lei de hospitalidade, que diz assim: se alguém bater na tua porta pedindo pouso e comida, você é obrigada a dar. Se você não der, você é considerado impuro, você é mal visto por toda a aldeia. Como é que eles iam chegar ali e não iam ser acolhidos? Ela grávida, eles não iam acolher um parente. Quando eles acolheriam um estranho, por que não iriam acolher um parente? Então, com certeza, José e Maria estavam na casa de um parente. Não estavam numa hospedaria e não estavam no estábulo. Ficaram na casa de um parente. Assim como toda a cidade estava recebendo um parente, né? Por causa dessa lei de hospitalidade. E aí eu achei essa foto. Vamos entender por que todo mundo fala isso. As casas daquele tempo,
e Belém tem essa característica muito forte, porque tem muito morro, muita montanha, era quase que as casas escavadas na pedra. Então, eles meio que escavavam e começavam a construir a casa. A parte de baixo da casa era onde ficava algum animal. Dali que saiu a manjedoura. A manjedoura é o coxo. Para os animais maiores, para as ovelhas adultas, né, que eram os animais que mais tinha naquela época, que muito provavelmente, se tem um animal do presépio, é a ovelha. Esse sim. Então, eles cavavam na rocha e faziam um estábulo na rocha, a manjedoura na rocha, para os animais grandes, os adultos. Para os pequenos, eles faziam de madeira, para os filhotes comerem. Então, eles faziam os coxinhos pequenininhos. E aí, vamos continuar ali. Na parte de cima, embaixo ali, eles até colocaram uns utensílios, né? Ali devia ser como uma garagem, um lugar onde onde ficam assim a lavanderia, as coisas todas ficavam ali. Na parte de cima, a casa deles só tinha um cômodo, não tinha quartos. Eles dormiam juntos, no mesmo lugar onde comiam. Então, aquele cômodo era da família. Ali se comia e ali se dormia, todos juntos. E por causa da lei de hospitalidade, eles construíam um anexo, uma sala de hóspedes, um alojamento, para que aquele forasteiro não dormisse com a família. Então, mas não pensem num quarto de hóspedes, como a gente tem hoje esse. Era só, muitas vezes, um puxadinho e deu. Era um mezanino, mais parecido com o mezanino nosso, assim. Né? Então, se vocês verem, tem uma escadinha do lado lá, que sobe, porque as casas elas eram retas, e eles dormiam muito no calor, até dormiam lá em cima. Então, era ali que ficava o tal do quarto de hóspedes, da sala de hóspedes. E como tem aquela tradução que diz assim, e não tinha lugar para eles na sala de hóspedes, devia estar lotada com outros parentes. Então, muito provavelmente, Maria deu à luz no mesmo lugar onde todos ficavam, ali. O que a gente, aí a nossa imaginação já fica. Os homens saíram, todas as mulheres ficaram, que era assim que faziam na hora do parto, né? As mulheres ficavam, ajudaram no parto, elas foram ali, a Maria teve a luz na casa da família. Tudo muito simples, como Jesus é simples, assim. Foi na casa da família, as mulheres ajudaram ela, e como não tinha nada para a criança deitar, falaram, pegaram uma manjedoura, vamos improvisar. Pegaram a manjedoura, o coxinho do filhote lá, e vamos botar ali. Por isso tem a manjedoura, e todas as traduções falam de manjedoura, menos aquela que eu falei católica ali, que fala de presépio. Mas todas elas falam da manjedoura. A manjedoura realmente é essa cama de palha. Simplicidade. É isso que... tudo isso que eu já falei, né? Não se sabe quanto tempo de gravidez, né? As mulheres da família ajudaram. E aí, eles ficam ali. Eles ficam em Belém até quando Jesus tem 2 anos. Depois eles fogem para o Egito. Isso já tem tudo certo, comprovado. A história totalmente. Pois é, mas o que isso muda em nossas vidas? Essa pergunta eu me fiz bastante, porque eu me senti meio que enganada no início. Hoje não, hoje é tranquilo, porque eu sei que todas as coisas têm que acontecer como tem que acontecer. Eu não vou ficar eu querendo, né? E a minha intenção aqui não é ficar que agora você não vai mais festejar Natal, né? O que isso muda em nossas vidas? Nós não vamos mais comemorar o Natal por causa disso? Mudou o Natal por causa disso? Não. Como essa história pode nos ajudar? Uma coisa é certa, a gente já não pode contar a mesma história para as crianças. O brilho da história continua o mesmo. Só que vamos ser conscientes de que não foi daquele jeito fantástico. Esses dias eu estava fazendo uma formação para evangelizadores e eu estava trabalhando sobre isso.
E no final veio uma moça evangelizadora, mas ela deve ter uns 18 anos, assim, mais ou menos, e ela disse assim para mim: olha, assim eu acredito, assim eu vou contar para as crianças, porque aquela outra história eu não acreditava. Então, essa história é possível, né? Ela é possível. Então, é simples, como Jesus é simples. Mas vamos pensar um pouco, o que isso muda na nossa vida e o que nós vamos fazer com o Natal, então? Será que acabou o Natal porque Jesus não nasceu no estábulo? Porque Jesus não... Será que é isso? Né? Não é isso, né? Se nós celebramos o nosso aniversário, por que não celebramos o dia mais importante para mim? Mesmo que o aniversário de Jesus não seja em dezembro, que não é. Em dezembro é inverno e ele nasceu no verão. Mesmo que nós estejamos no ano errado, né? Aquilo que eu falei no início. Se nós celebramos nosso aniversário, nós somos tão imperfeitos, por que não vamos celebrar o aniversário de Jesus? E aí Emmanuel diz que as comemorações do Natal, ele nos traz um entendimento para a lição da humildade. E a gente precisa lembrar do Natal todos os anos, sim, né? Que foi quando Jesus trouxe esses ensinamentos. Outra questão, é o dia mais importante do ano. Por que é o dia mais importante do ano? Para mim é o dia mais importante do ano. Porque ele nos conduz a uma faixa de pensamento superior. Todo mundo para nesse dia. Todo mundo pensa, mesmo aquelas pessoas que têm o coração mais pesado, o coração mais duro, ele pensa em alguém que ele ama. Com certeza. Então, é necessário entrar num clima de amor, num clima natalino para sobreviver aos problemas, né, gente? Porque haja problema o ano todo. Então, nós temos que ter um momento em que a gente vai pensar coisas boas, né? E o Emmanuel diz que nós estamos todos emaranhados num cipoal da ambição menos digna, né? Os povos modernos, que a gente se perde no nosso roteiro da simplicidade cristã. Nós precisamos então fazer o quê, né? Recuperar essa simplicidade no nosso Natal. Então, Natal é uma festa religiosa, mas eu vou pular isso aqui, porque é meio longo e eu já me estendi um pouquinho demais, e eu não quero passar da hora. Então, Natal é uma festa religiosa, mas essa ideia já se perdeu. As religiões se perderam para comemorar o Natal. E Emmanuel, para quem quiser ler, nesse livro Coletâneas do Além, ele vai dizer que as religiões se afastaram da religião única, se afastaram do verdadeiro símbolo do Natal, do verdadeiro Jesus. E ele vai falar aqui de muitos, ele vai falar dos indianos, ele vai falar dos budistas, shintoístas, ele vai falar do judaísmo, ele vai falar dos católicos, e ele vai falar né, de vários, quem puder ler, leia porque é legal. Então, o nosso Natal precisa ter o aroma daquele primeiro Natal, que estava naquela casinha lá, simples, no meio da família. Não precisamos nos preocupar se o peru, ou se seja lá qual for a comida vai queimar, ou vai ficar boa, não vai. Não é isso, não é o presente. Claro que toda criança gosta de ganhar presente. É legal, é dado com amor, que bom. Mas e o aniversariante, cadê? Então vamos lembrar do aniversariante também, vamos lembrar da simplicidade, a melhor coisa do mundo de estar ali com a família, comemorando o aniversário desse mestre maravilhoso, né? Então, aí o Emmanuel continua dizendo, né, que sem essa lembrança da simplicidade, os povos do mundo não vão alcançar o que precisa, paz, o amor. Tá? E eu desejo um Feliz Natal a todos nessa simplicidade de Jesus, nesse amor realmente, e que vocês não esqueçam que não importa qual foi a história, né? A gente precisa tirar aquela história que está errada, precisa. Mas isso é uma coisa que o tempo vai dizer. A gente não precisa agora ficar descabelado aí, vamos fazer diferente. Não, a gente sabe que não foi daquele jeito. E a gente agora tem a certeza de que ele estava comemorando, né, o nascimento
dele no meio daqueles que ele mais amava, no meio da família, numa simplicidade incrível. E eu vou fazer diferente hoje. Eu vou primeiro fazer a prece, tá? Eu vou fazer a prece. É uma prece de encerramento hoje, nós vamos fazer diferente. É uma prece que está nesse livro aqui, Antologia Mediúnica de Natal. É uma oração escrita pelo Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, tá? E é a prece de Natal. Então, essa vai ser a nossa prece da noite. Prece do Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltasse na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias. Possuímos cultura, possuímos riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, Mestre, tão só por esquecermos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos em troca de tudo que tu nos dás. E fazem-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha, ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que assim seja. Que a mim basta querer.
glória, glória.